Olá, pessoal, de volta aqui no canal com mais um personagem daquela lista de 10 principais personagens que são mais cobrados no Enem. Dessa vez nós vamos falar de um grande personagem que você precisa entender, que é o Dom Pedro II e como o Enem cobra esse personagem, tá bom? Você sabia que Dom Pedro II governou o Brasil por quase 50 anos e foi o último imperador do país? Pois é. Nesse vídeo, vamos entender quem foi esse personagem central da história brasileira e por que ele é tão cobrado nas provas do Enem. Então, vamos lá, pessoal. Quem foi Dom Pedro II? Você saberia dizer por que o Brasil optou por antecipar a maioridade de Dom Pedro II aos 15 anos de idade? A antecipação da maioridade aconteceu porque o Brasil vivia um período de instabilidade política e o governo regencial não agradava nem à elite e nem ao povo. Para restaurar a ordem e fortalecer o poder central, a elite política pressionou para que Dom Pedro II assumisse logo o trono. Bom, com a abdicação de Dom Pedro I, né, que precisou retornar a Portugal, Dom Pedro II foi deixado aqui no país aos cuidados de José Bonifácio. E ele tinha 5 anos de idade, certo? E a partir daí existia um período regencial que, como bem trouxe aqui a informação, não agradava. Esse período foi muito conturbado, várias entradas e saídas, né, de regência trina, una. Isso eu não vou entrar no assunto porque não é pertinente ao período de Dom Pedro II, mas é só para vocês entenderem, fazer um link do que seria esse governo regencial, né? Então, houve esse período, né? Porque Dom Pedro II tinha 5 anos quando Dom Pedro I voltou a Portugal, abdicou do trono em favor dele. Ele não tinha condições, obviamente, de assumir, então teve que se esperar uma certa idade. Porém, a idade era 18 anos, mas a pressão política que se existia era muito grande e aí acabou antecipando essa fase, né? Então ele acabou assumindo aos 15 anos de idade, né? Vamos tratar agora do assunto que é o segundo reinado. Como que o governo do Pedro II conseguiu manter a estabilidade política por tanto tempo em um país tão diverso como o Brasil? Bom, a estabilidade, ela foi resultado de alianças políticas entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, que eram os dois partidos que existiam na época, tá? Uh, é, Foi também através do fortalecimento do poder central, da criação do sistema de revezamento político chamado parlamentarismo às avessas, né? Tem que fazer essa ressalva, tá, gente? E o apoio da elite agrária ao imperador. Então, tudo isso colaborou para uma estabilidade. Por isso que o governo durou tanto tempo, mesmo diante de um país tão diverso. Claro que também tinha a questão do povo, né? Por eles serem muito simples. Dom Pedro nasceu no Brasil, né? Então eles, por ser tão brasileiros, vamos dizer assim, eles eram muito próximos ao povo. O povo gostava demais da família imperial, tá? Dom Pedro, vamos falar agora de Dom Pedro II e a escravidão. Por que a abolição da escravidão acabou enfraquecendo a monarquia brasileira? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui de uma forma bem rápida, tá? Porque esse é um assunto muito longo. Se a gente for falar muito, vai fugir aqui da característica do vídeo, que é tratar de forma bem sucinta para que você possa saber por onde começar, quais são os primeiros passos que você tem que dar dentro do universo de história, que é imenso, para você poder se preparar para a prova do Enem quando você se deparar com questões de história, tá? O intuito é exatamente esse, tá? Então, a monarquia ela perdeu o apoio dos grandes proprietários de escravos, os escravistas, né, os escravocratas, que eram uma base de sustentação do regime. Esse é um ponto, tá? A abolição ela foi vista por essa classe como uma traição aos interesses da elite rural, e isso acelerou o fim da monarquia. Então, quando a princesa Isabel assina em 1888, ou seja, um ano antes, ou pouco mais de um ano antes, né? A monarquia só caiu no golpe militar em 1889.
Então, um ano e pouco antes, o governo, né, de Dom Pedro decide assinar e a princesa Isabel, mesmo sabendo dessa questão, porque ela foi avisada, eles queriam essa abolição há muito tempo, né? E exatamente essa classe escravocrata impedia que isso acontecesse até que não dava mais para suportar essa questão e eles passaram por cima dessa elite e aí eles acabaram perdendo, né? Perdendo o posto deles. E aí a gente vai tratar agora da queda da monarquia. E a minha pergunta para você é: você acha que o fim da monarquia foi inevitável? Quais fatores pesaram mais? Foi a pressão política? Foi, perdão, pressão militar? A questão da escravidão ou desgaste do poder? Bom, vamos entender aqui. O fim da monarquia, ela foi o resultado de vários fatores. Claro, né? O descontentamento militar que vinha da Guerra do Paraguai, que também é um assunto que vocês precisam dar atenção. Na verdade, todo o assunto guerra. Porém, a Guerra do Paraguai também. Para entender esse contexto, principalmente da queda da monarquia, que não era querida, não era bem vista pelo povo, mas sim pela elite, pelos políticos, que usaram esse descontentamento militar, porque como o exército vinha, né, as forças, vamos botar assim, vinha de uma guerra, ele se sentiu desprestigiado e em certo ponto eu sou obrigada também a entender que sim, eles não foram tão bem tratados, vamos dizer assim, por Dom Pedro, mas muito porque ele seguia um rito, né? Muito um pragmatismo, algo que se acontecia sempre. E ele não fugiu à regra, ele era muito assim, né? E aí acabou desagradando os militares, e aí acabou que eles. Existia muita conspiração por trás, e alguns militares, enfim, né? Acabou que esse descontentamento deu um apoio muito grande a esses conspiracionistas, digamos assim, e acabou favorecendo o golpe que os próprios militares deram em 1889. Né? Então, a perda do apoio da elite escravista após a abolição, além dos militares, o afastamento do imperador por questões das questões políticas, né? Que ele estava realmente num momento bem reavaliando muitas coisas. Dom Pedro cresceu sem os pais, perdeu a mãe muito jovem, o pai teve que regressar a Portugal, ele ficou aos cuidados de José Bonifácio, então a vida dele não foi tão bela assim como algumas pessoas podem achar. E ele estava numa fase onde ele estava mais intelectual e também foi atingido pelo iluminismo, infelizmente. E aí, com isso, ele não resistiu. Então, quando ele foi comunicado, as pressas para sair, né, porque a população não poderia vê-los indo embora, ele não resistiu, embora ele tivesse muito apoio, inclusive da Marinha, né, que poderia reverter isso facilmente, muito facilmente, mas ele preferiu acatar. Também por essas questões, ele não está bem emocionalmente, está vindo de 50 anos de poder, está cansado, querendo passar. Infelizmente, ele não passou o bastão para a princesa Isabel a tempo, que era algo que a população queria muito, e aí, com isso ele resolveu acatar, tá? Então a república ela foi proclamada por um golpe liderado pelos militares com toda essa base, vamos dizer assim, dando sustentação, sem resistência do imperador pelas questões que eu acabei de explicar, tá? Agora para a gente concluir, né, as nossas dicas aqui para o Enem, eu queria deixar uma pergunta, mas eu vou dar a resposta, tá? Então vamos lá. Você consegue identificar no Brasil atual alguma herança ou consequência do período do Segundo Reinado? Será que existe algo desse período do nosso país ainda em nossos dias? Então, como eu disse, eu vou dar a resposta. Sim, a centralização política, a valorização da figura do governante, por exemplo, né, são características que se perpetuaram, elas estão muito em voga até os dias de hoje, né?
Além disso, a forma como a elite lidava com o poder e com os direitos sociais ainda geram reflexões no presente. Tá? Então, eu tentei aqui trazer pontos muito principais aqui. Claro que vocês vão precisar se aprofundar. Essas são questões que não dá para tratar de forma muito superficial. Espero que vocês entendam todo esse cenário, porém, vocês vão, a partir desse vídeo, vocês vão dar o pontapé. Agora, vocês vão precisar estudar um pouco mais para entender mais, né? E aí a gente volta com novos personagens para concluir a nossa série daquela lista de 10 personagens principais, tá? Mas tem outros. Vocês vão precisar, como eu citei, a Guerra do Paraguai. Enfim, eu vou trazer a lista aqui para vocês. E se vocês quiserem um assunto mais específicos, eu vou trazer também. Né? Uma outra questão que eu queria deixar aqui registrado para vocês é que eu vou trazer também aqui no nosso canal assuntos referentes à legislação da educação. Tá? Quem tem interesse, mais para frente eu vou trazer aí, tem muita coisa acontecendo, algumas mudanças acontecendo e a gente vai tratar também, porque esse é um canal, embora seja um canal mais voltado para a história, da disciplina história e histórias mundiais e tudo mais, eu acho importante as pessoas entenderem o contexto da educação brasileira, o que está acontecendo, porque informação nunca é demais, não só para quem está ingressando na faculdade, porque vai interferir na sua vida, mas também para quem tem filhos, para quem está concluindo, para quem vai, né, mais uma vez, vai entrar para a universidade. É muito importante vocês entenderem esse contexto e muitas das vezes vocês vão escolher cursos que vão ser voltados para a sala de aula, vão ser professores, vão ser pedagogos, historiadores, né, professores de matemática, enfim, vocês vão lidar, vão precisar entender isso, mas independente dessas escolhas, é importante que todo mundo entenda o que está acontecendo dessas mudanças da educação, porque é uma área muito importante, de suma importância para o nosso país. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima com o próximo personagem histórico que mais cai no Enem. Até!